Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos continuar olhando para esse texto. Nós vimos apenas o versículo 1, que diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós falamos que Marcos está querendo anunciar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele a quem nós devemos verdadeiramente nos render, como nós acabamos de cantar. O objetivo da mensagem de hoje provavelmente seja esse. Às vezes eu descubro o objetivo no meio da mensagem, mas acredito que através desse louvor veio ao meu coração de que o objetivo talvez seja esse. O de nós verdadeiramente nos rendermos ao Rei que Marcos anunciou. Isso pode parecer bem evangelístico, e é. E é evangelístico. É para aqueles que ainda não se renderam, para aqueles que ainda não entenderam, para aqueles que ainda não ouviram direito, para aqueles que ainda não foram ensinados, para aqueles a quem ainda não foi anunciado de maneira detalhada sobre este Rei, aqueles que ainda não são crentes em Jesus. Essa mensagem é para vocês, é para eles. Eu digo para eles porque eles não estão aqui. Aqui já estão os que creem. Mas essa mensagem é para eles. Rendam-se ao Rei. Mas essa mensagem também é para nós, meus irmãos. Porque muitas vezes nós já estamos vivendo a vida de crente, a vida de igreja, mas nós vivemos sem estarmos rendidos a este Rei. Talvez você olhe para a sua vida agora e perceba que você não está vivendo uma vida rendida ao Rei. Quem é o teu Rei? De verdade, de fato, na prática. Porque o Rei é Jesus, mas talvez você não esteja rendido a Ele. Renda-se ao Rei Jesus. Esse é o objetivo da palavra de hoje. Esse Rei, ele foi anunciado por Marcos quando ele disse que esse Rei tem um evangelho. E foi dito na mensagem passada, dentro desse mesmo livro, que evangelho era um decreto, era um boletim oficial, uma notícia real, era uma palavra que se referia a notícias sobre o imperador, sobre o rei. E quando Marcos fala em Evangelho de Jesus Cristo, ele está dizendo: o rei é Jesus, o rei não é César, o rei é Jesus. Então eu quero aqui reafirmar: o rei não é o meu coração, o rei não é o seu coração, o rei não é o desejo que eu tenho, o rei não é o meu impulso, o rei não é o poderoso da terra, o rei não é o milionário, o bilionário, o rei é Jesus. E é assim que começa o evangelho deste rei, que é Jesus, o Cristo ungido, o Filho de Deus. Conforme está escrito, porque este rei não era para ser uma novidade para aquele povo de Israel. Para o povo judeu, a vinda desse rei não era uma novidade, eles estavam esperando, foi anunciado a eles que viria este rei. Então, sobre este rei, já estava escrito. Os profetas já falavam a respeito deste rei. E ele diz no versículo 2, conforme está escrito no profeta Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O primeiro versículo citado por Marcos, ele não está em Isaías, mas a Bíblia não está errada, não se assuste. Porque Isaías é o profeta maior.
mais famoso, mais citado, mais abrangente. Mas esta palavra que diz: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, que preparará o meu caminho, está em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Porém, é o mesmo tema, é o mesmo assunto, é das mesmas pessoas, porque está falando aqui de duas pessoas. E diz no versículo 4, o texto agora que é de Isaías mesmo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 40, versículo 3. Então este rei, ele tem um arauto. Olha, irmãos, eu podia ter dito um tema, né? Um tema, as características desse rei. Podia ser esse um tema. Um tema às vezes é importante, às vezes não é tão importante. Importante é você entender a mensagem. Importante é você entender o objetivo. O que que Deus falou ao seu coração? Deus falou ao meu coração: renda-se, meu filho, renda-se de verdade, renda-se de fato. Não se renda só na teoria, se renda ao rei. Porque este rei é o rei dos reis e senhor dos senhores. Este rei, ele é o ungido, o Cristo. Esse rei, ele tem um evangelho. E esse rei é filho de Deus. E esse rei foi citado nas Escrituras. Esse rei foi anunciado pelos profetas. E este rei tem um arauto. Esse rei tem um precursor. Tem um antecessor. Não no sentido de que era um rei que vem para substituir, ou que vem primeiro para ser substituído por Jesus, mas ele vem para abrir um caminho, ele vem para preparar um caminho, para endireitar um caminho, ele vem para abrir uma vereda. Por quê? Porque é a vontade de Deus, porque Deus gosta de trabalhar do jeito que ele quer trabalhar. Então ele escolhe um homem, e esse homem, e deste homem é falado em Malaquias, é alguém que vai ser enviado diante da face do rei. Eu envio, eis aí envio diante da tua face, ó rei, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Aqui nesse versículo tem 3 pessoas, eu creio. É o pai, eu creio, o pai falando, o pai dizendo: eis aí, meu filho, eu envio diante da tua face um mensageiro, a saber, João Batista, e ele preparará o teu caminho, tu que eu escolhi para ser rei dos reis e senhor dos senhores. Um versículo poderoso, né? O pai falando ao filho sobre alguém que prepararia o seu caminho. E agora Isaías diz: este mesmo que preparará o teu caminho, ó rei. Ele é assim surpreendente. Porque aqueles que anunciam as vindas dos reis, aqueles que chefiam comitivas de grandes chefes de Estado, se vem visitar-nos aqui o rei da Espanha, porque não sei se você sabia, mas na Espanha tem um rei. Na Inglaterra também agora tem, né? Quer dizer, já tinha, mas era mesmo que nada. Agora, o que está lá tem uma importância. Eles mudaram até a letra do hino. E no hino lá é Deus salve a rainha. E agora é Deus salve o rei, né? Você imagina o rei da Inglaterra chegando aqui? Você acha que ele vinha chegando assim, de repente? Não. Ia ter todo um aparato, né? E aí esse aparato ia ser um aparato muito luxuoso. As pessoas, elas iriam estar vestidas de maneira diferente. Nós temos aqui um irmão nosso que trabalha como militar e que quando ele precisa estar fazendo a escolta de alguma pessoa com certa importância,
pode ser um ministro, pode ser um cônsul. Aí ele vai todo fantasiado de pastor. Né? Ele vai todo social, né? De gravata, às vezes até de paletó. Porque é exigido. Os batedores da polícia, né? Os que vão à frente, os que vão preparando o caminho. Os carros, vocês acham que são o quê? Os carrinhos populares? Carros luxuosos, né? Grandes comitivas. Aí depois daquele luxo todo, aí aparece quem? O rei. A pessoa importante, não é assim? Pois é. Pois aqui está aquele que veio na frente de Jesus para dizer que ele estava chegando, que estava chegando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é chamado de uma voz. Ele é chamado de uma voz. Uma voz do que clama onde? No deserto. Ou seja, ele era a voz de Deus. Quem clama no deserto? Irmãos, eu sei, a Bíblia ela é passível de interpretações. Nós podemos interpretá-la, às vezes de mais de uma maneira. Não caindo em heresias, nós podemos interpretá-la de mais de uma maneira. Tem certas coisas que nós não temos tanta certeza. Mas eu olho para esse texto, e quando eu vejo assim, voz do que clama no deserto, ele é a voz do que clama no deserto. Ele não é a voz, ou ele não é o que clama no deserto, necessariamente. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele é a voz de outro, entendeu? Ele é a voz de quem? De alguém que clama, nesse momento está clamando no deserto. Quem está clamando no deserto quando essa profecia se cumpre? O próprio Deus. Onde Deus estava quando Jesus tinha perto de 30 anos de idade, e que Israel estava completamente corrompida no seu sacerdócio, porque o sacerdócio tem uma hierarquia, e na hierarquia do sacerdócio, a ordem mais alta é o sumo sacerdote, e você já pode imaginar que sumo sacerdote só pode ter um, mas Lucas nos informa que neste período eram 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, o sogro e o genro, se eu não me engano, parentes. Você já vê aí a corrupção, a maracutaia, né? Eles eram vendidos a Roma, o sacerdócio de Deus vendido a Roma. Deus se retirou do templo porque o templo estava encharcado de corrupção. Deus se retira do templo e Deus arma uma tenda no deserto. Assim eu creio, Deus estava clamando no deserto. E a voz que Deus escolheu para representá-lo foi a voz de João Batista. Um homem que se vestia de pele de camelo. Sua roupa era feita de pele de camelo. E que se alimentava de gafanhoto e de mel. E que talvez seu visual, seu aspecto fosse assim, meio repugnante. Ele em nada se parecia com alguém que vem para anunciar o quê? Um rei. Entenderam, né, irmãos? Esse é o reino onde nós estamos. É um reino virado de cabeça para cima, porque de cabeça para baixo já está. De cabeça para baixo ficou. Deus fez de cabeça para cima, Deus fez certo, mas a queda virou de cabeça para baixo. Mudou os valores, mudou a cultura, mudou a visão, está tudo errado. E aí Deus vem para colocar as coisas no seu devido lugar. E dizer, o que vocês pensam que é ganhar é perder. O que vocês pensam que é vitória é derrota. O que vocês pensam que é riqueza é pobreza. E o que vocês imaginam que seja pobreza, isso é a verdadeira riqueza. Aquele que quiser ganhar a sua vida,
perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, esse ganhará. Esse ganhará. Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Jesus ensinou isso há 2000 anos atrás e nós continuamos ainda caindo no erro de querermos ser grandes. Nós continuamos ainda no erro de querermos ser grandes. E às vezes nós escondemos esse erro naquele pensamento. Não é porque eu estou procurando uma melhoria. A gente tem que procurar mesmo uma melhoria para a vida, né? O pessoal fala assim. Tem que procurar melhorar mesmo, irmão, prosperar, crescer. Não sei até que ponto assim eu estou sendo tão radical, não estou querendo ser contraditório e dizer que, poxa vida, é melhor dormir num banco de cimento do que dormir num colchão confortável. Não é melhor dormir no colchão, não é disso que eu estou falando não, irmão. Eu estou falando é que às vezes o nosso coração, a nossa vida, o sentido do nosso viver se volta para a gente ser grande. Tem um versículo na Bíblia, eu não me lembro onde ele está, mas está em Jeremias. Exatamente onde está eu não me lembro. Mas ele é fantástico, ele é lindo. Ele diz assim: procuras tu coisas grandes? Não as procures. Só isso. O versículo é assim. Procuras tu coisas grandes? Não as procures. Quando construíram a torre Babel, não é? A torre de Babel, ali dizia, vamos construir uma torre que toque lá, que chegue até o céu, e vamos engrandecer o quê? O nosso nome. Vamos engrandecer o nosso irmão. Nós estamos vivendo uma epidemia disso aí, de gente querendo engrandecer o nome. Existe até uma gíria, uma expressão mais ou menos moderna, mais ou menos atual, porque hoje tudo demora-se 2 semanas, já troca as coisas, né? Mas tem uma fala, como é que é a fala que o pessoal diz aí? Com alguém, querendo dizer que a pessoa aproveite a oportunidade, que ela se garanta, que ela cresça. Como é que ele diz? Ele diz assim, ó, faz teu nome, né? Faz teu nome. Meu irmão, isso não cabe no reino de Deus, mas isso pode se introduzir facilmente no meio da igreja. Facilmente. Irmãozinho que apareceu assim, ali, acolá, canta bem. Vai lá, irmãozinho, canta lá na frente da igreja, faz teu nome, tu canta bem. Vai lá, rapaz, eu estou vendo que tu tem um certo jeito assim para pregar, tu tem uma boa oratória e não sei o quê, uma retórica. Vai, faz teu nome, irmãos, isso aí é diabólico. Porque tudo quanto fazemos, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. E sem Jesus nada podemos fazer. Ele é verdadeiramente o nosso grande rei. E nós somos os seus súditos. Nós somos aqueles que nos inclinamos para o rei passar. E louvamos a ele e dizemos Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, que significa salva-nos, 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 Senhor. Salva-nos de quê? De nós mesmos, desse sentimento terrível, de que talvez olhando para um João Batista a gente dissesse que esse homem veio para anunciar quem? Sujeito, esse aí deve ter vindo anunciar uma pessoa muito pequena. Sujeito desse andrajoso, né? Que vive no deserto, que vem do deserto. Mas, irmão, estava dito sobre este homem, foi dito, um anjo disse para o pai dele, esse menino, João Batista, ele vai ser cheio do Espírito desde o ventre da mãe dele. Já pensou o que é isso, irmão? Tu já pensou o que é isso aí? O menino já vai nascer cheio do Espírito.
O Senhor estava com ele e disse: ele será grande diante do Senhor. Nós devemos procurar ser grande adiante do Senhor. Não interessa o que o mundo pensa de nós, irmãos. Mas você sabe qual é o grande problema? É que às vezes nós estamos nesse mundo e nós fazemos parte desse grupo que pensa alguma coisa de nós. Não sei se vocês estão entendendo. Nós pensamos coisas sobre nós mesmos. A gente olha para nós mesmos e diz: eu sou um nada. Eu sou um porqueira. É porque tem umas palavras aqui que eu não posso dizer. O pessoal fala: é porque isso, porque aquilo, porque eu não alcancei isso, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Nós somos grandes diante do Senhor. Todos os que estão aqui, se creem em Jesus como Cristo, Filho de Deus, todos os que estão aqui, segundo a Bíblia, segundo o que eu creio, irmãos, porque eu sei que tem outras interpretações, mas segundo o que eu creio, segundo o que nós cremos nessa igreja, até onde eu sei, todos os que estão aqui são batizados no Espírito Santo e selados nele para o dia da vinda de Jesus. E só esperando para receber um corpo glorioso, glorificado, semelhante ao corpo, igual ao corpo do Cristo ressuscitado. Esta é a nossa grandeza, aí reside a nossa grandeza, em termos sido resgatados do mar de lama onde nós estávamos. A nossa grandeza está na grandeza do amor que nos salvou. Sem Ele, nada podemos fazer. Por isso, nós não nos espantamos que João Batista seja aquele que venha antes de Jesus, porque nós sabemos, eles não sabiam, mas nós sabemos que o Espírito do Senhor estava nele desde o dia que ele estava na barriga da mãe dele. E é por isso que mesmo ele vindo assim como veio, o Senhor lhe deu uma autoridade tal, que ele de repente sai do deserto e as multidões vêm a ele, não atraídas pela sua retórica, pela sua maneira de falar, porque ele vem no carrão, porque ele vem anunciando, porque ele fez o marketing, mas porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E multidões de judeus, muitos judeus vieram até ele. No dia determinado, porque não se diz nada, não se sabe nada de João Batista até que ele aparece. Ele cresceu no deserto. Cresceu no deserto. Viveu ali com Deus no deserto. E ali já era Deus falando de um novo começo, porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. Amém? Essa frase bem que poderia ser uma frase nojenta, de uma teologia fraca que o pessoal tem usado por aí para dizer Deus é um Deus de um novo começo porque a tua empresa faliu e vai começar de novo. Isso é uma miséria de uma pregação miserável, nojenta. Isso é uma pregação nojenta, meu irmão. Não se preocupe não, tua empresa faliu, Deus é Deus de novos começos, tua empresa vai começar. Deus não dá a mínima para isso, irmãos. Deus quer saber se essa pessoa que a empresa faliu, se ela está cheia do seu Santo Espírito. Porque no fim das contas o que interessa é se ela está cheia do seu Santo Espírito. O que interessa é se essa pessoa, essa que eu citei aí nesse exemplo meio radical, não é? Eu senti que teve alguém que ficou meio assim, achando meio estranho, mas esse eu sustento o que eu disse. O que interessa é se essa pessoa faz parte do corpo de Cristo. Porque quem faz parte do corpo de Cristo não passa fome, não passa frio, não passa calor. E se está passando é porque a igreja está agindo errado. Porque eu testemunhei em uma pequena reunião, em uma área de uma casa, com mais ou menos umas 12 pessoas, uma pessoa que estava altamente necessitada de algo.
contar a sua necessidade na hora, e uma outra do lado, que nunca tinha visto ela, bateu nela assim e dizer: olha, se você quiser eu vou lá para lhe ajudar. Porque a igreja é isso. Porque a igreja é isso. Então, quando eu digo que Deus não dá a mínima para uma empresa que faliu, eu não estou querendo dizer que Deus é cruel e achou bom porque a empresa da irmã faliu e ela vai passar necessidade. Não, porque Deus quer saber se ela está no corpo de Cristo. Meus irmãos, eu estava meditando sobre isso, esse homem João Batista, você conhece a história dele, que homem grande. Jesus falou assim, Jesus falou: dos nascidos de mulher, nunca houve ninguém como João, não foi? Meu irmão, assim que ele cumpriu a missão dele, meu irmão, o que aconteceu com ele? Foi preso e a sua cabeça foi arrancada do pescoço. Você acha isso justo, meu irmão? Não me responda não, porque é. Mas a tua carne já vem no instinto de dizer: não, não é justo, né? Mas é, porque era vontade de Deus. Deus sabe o que faz. E eu só estou dizendo esse exemplo, que se Deus permitiu que João terminasse desse jeito, você acha que ele fica se importando porque a pessoa está tristinha, porque perdeu uma vaga, não sei de que ela estava querendo, era o meu sonho aquela vaga. Me desculpe, irmão, se eu posso estar parecendo desdenhar dos seus sonhos. Desculpe mesmo. Mas eu não estou desdenhando dos seus sonhos, eu estou dizendo que você tem algo muito maior do que o que você jamais terá. Olha, vocês têm algo muito maior do que o que vocês jamais terão nessa vida. Tu entendeu, João? Porque alguém está aí pensando, alguém está pensando aí, alguém está pensando aqui. Né? Não sei quantos vão ver. Alguém está pensando assim: olha que coisa grande que eu ainda quero para a minha vida. Eu estou planejando, eu estou projetando, eu tenho um plano, eu tenho um sonho. Tudo bem, você pode até chegar lá, mas jamais chegará aos pés do que você já tem, se você crê no Rei Jesus. Se você crê no Rei Jesus, você já tem algo que não tem nada mais que supere isso. Porque todas as coisas que você vier a conquistar, elas ou a traça vai comer, ou a ferrugem vai corroer, ou o ladrão vai roubar, e o que sobrar o fogo vai lamber. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ela instalada dentro de nós, ela é que está dada para nós. E ela que foi anunciada por João, porque este rei, um outro nome dele, que esse rei tem muitos nomes, é o mesmo rei, mas ele tem muitos nomes. Um dos nomes desse rei é a Palavra de Deus. Você já viu esse nome dele? Está em Apocalipse. E o nome dele é a Palavra de Deus. O verbo que estava no princípio com Deus, o verbo que era Deus, o verbo que se fez carne e que habitou entre nós, e a sua glória foi vista por nós. Quem é que pode ter uma coisa maior do que essa, irmão? Ah, mas eu não vi, não viu porque não teve fé, não vimos porque não temos fé, porque o Senhor Jesus está aqui através do seu Espírito. Porque o que estudamos hoje pela manhã, que João, o apóstolo, escrevendo, disse: eu apalpei, eu peguei, eu ouvi, ele falou comigo, eu falei com ele, eu cheguei a deitar minha cabeça no peito dele, eu estava no pé da cruz, eu vi ele sendo crucificado, eu vi ele sendo sepultado, eu corri até lá no sepulcro, cheguei primeiro do que Pedro, que eu corria mais do que ele, eu vi ele ressuscitado, ele falou comigo, eu vi ele subindo aos céus, eu vi tudo isso, e é isso que eu anuncio a vocês, e quando chega isso em vocês, é como se vocês também tivessem visto. Então é como se nós tivéssemos visto. E tem coisa maior do que isso, irmão. Isso é muito melhor do que eu me curar da dor no meu calcanhar. Porque eu tenho uma dorzinha no calcanhar. Repito, não desdenho
de nenhuma dor aqui. Eu tenho as minhas. Não desdenho. Meu objetivo não é desdenhar, desprezar, diminuir, dizer que você está com frescura. O meu objetivo é o oposto, é fortalecer você, dizendo a você que em você há algo muito maior do que aquilo que você sonha. Ainda, você escuta, você lê, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Quem disse isso? Jó. E ele não quis dizer assim, um dia ele vai me curar. Não é isso que está lá no texto. Ele diz assim, eu posso me acabar, virar pó, mas o meu Redentor vive. Cor sem graça, aí eu fico morto e Deus fica vivo. Até se fosse assim, seria justo, porque ele é. Mas não é assim, porque ele é muito amoroso. Então ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um dia, se morreu, eu vou chamar pelo nome. Esse é o nosso rei, anunciado por um sujeito, que hoje, sendo olhado por alguém, seria chamado de Fred Flintstone. Com a roupa assim de couro, uns pelos, um negócio assim, estranho. Mas que estava cheio do Espírito de Deus e que preparou o caminho do Senhor, endireitou as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, versículo 4. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. É isso que o rei espera de você quando você vem ao encontro dele. As pessoas pensam, alguém que vai ao encontro do rei tem que ir com a melhor roupa, não é não? Tem que ir levar um presente, não é não? Se tem um talento, tem que mostrar o talento diante do rei. Seu rei, eu sei pintar, eu vou levar aqui uma tela, um cavalete, eu vou pintar na sua frente, vou fazer um quadro bem bonito. Eu sei tocar, eu vou tocar aqui uma canção muito linda e você vai se alegrar com as minhas virtudes. Não, esse nosso rei é diferente. Ele aceita o quebrado, ele aceita o contrito, ele aceita o despedaçado e ele aceita o arrependido. Venham até ele arrependido. Ele aceita o cansado, o sobrecarregado, o esgotado, o que está só o pó. Ele recebe essas pessoas. Esse é o rei. Esse é o nosso rei. Venham a mim, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, essa mensagem, esse pedaço da mensagem, não pode ser entendido como ele sendo um rei tolerante ao pecado, porque ele não vai deixar este pecador quebrado, sujo e lameado do jeito que ele ficou, porque ele diz assim, quando você vier a mim, cansado, sobrecarregado, eu vou te receber, eu vou te lavar, eu vou te dar vestimentas novas, vou colocar um anel no teu dedo, eu vou dizer a você o seguinte, você agora será meu discípulo, porque no texto que ele chama os cansados, ele também diz, aprendei de mim. Agora aprendam de mim, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o nosso rei. Recebe os arrependidos. Por isso que João já estava ensaiando o ministério de Jesus. Ensaiando, porque quando Jesus vem, ele vem fazendo mais ou menos a mesma coisa que João. Até a mensagem é a mesma. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Quem falou isso? João Batista. E depois? Jesus. Saíam a ter com ele, versículo 5. Toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, só judeu, confessando seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão.
Isso aqui não tem quem explique, não tem quem entenda direito, porque aparece o batismo de uma forma assim abrupta. Você não vê batismo no Antigo Testamento. Circuncisão. De repente se cria uma outra forma, um batismo. Certamente Deus falou com João no deserto: eu quero que seja assim agora. Eles vão se batizar. E eu vou arriscar uma interpretação aqui. Aqui nós temos o novo começo. Aí eu volto para onde eu parei, porque eu fui falando, agora eu volto para a história do novo começo. O que é esse novo começo? Se não é Deus restaurar de novo uma empresa, o que é esse novo começo? É que, por exemplo, Deus começou várias coisas lá atrás. Ele criou um jardim, ele criou um homem, uma mulher, ele libertou um povo. Esse povo estava no Egito, esse povo atravessou o Mar Vermelho, foi para o deserto. Esse povo tinha que chegar na Terra Prometida. Para chegar na Terra Prometida, antes eles estavam no deserto. Para chegar lá eles tinham que atravessar um rio. O rio Jordão, né? E aí, atravessando o rio Jordão, chegariam na sua Terra Prometida. De onde saiu João Batista? Do deserto. E onde é que ele vai parar? No rio Jordão. Não é? Parece que ele está indo para onde, irmão? Parece que ele está indo para onde, hein? Para a Terra Prometida, não é não? Alguém que vem do deserto e vai atravessar. Quando o Jordão passarmos unidos, chegaremos aonde? Na Terra Prometida. Porque foi o que aconteceu. Josué conduzindo o povo, os sacerdotes segurando a arca, o Jordão, não vou dizer que se abriu que nem o Mar Vermelho, mas o Jordão ficou de um jeito que eles passaram molhando as canelas só, né? Ali fizeram um monumento e atravessando o Jordão chegaram na Terra Prometida. Quem os atravessou? Quem os conduziu? Josué, o mesmo nome, Jesus. Se você não sabia, fique sabendo, Josué e Jesus é o mesmo nome. Quem é que verdadeiramente nos colocará na Terra Prometida atravessando o Jordão espiritual? Jesus de Nazaré, o nosso rei, nos conduzirá e nos colocará na Terra Prometida para todo sempre. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta um descanso. Aqui não encontramos descanso. Ainda resta um descanso. Há uma terra. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Onde? Além do Jordão. Quando o Jordão passarmos unidos. Coisa linda, né? Nessa minha mensagem não é a Bíblia. A Bíblia é linda. Aí está lá o João, sendo alguém que Deus está usando para dizer: eu estou fazendo um novo êxodo. E agora não vai ser Moisés que vai conduzir vocês, e nem Josué, vai ser o meu rei. E ele não vai colocar vocês em um território geográfico, não. Numa terra que mana leite e mel, não. Ele vai levar vocês para Jerusalém celestial. Ele vai dar a vocês a vida eterna, porque o nosso rei é o rei da vida. Que grande rei é esse que nós temos? Eles eram batizados no Rio Jordão. Como quem diz assim: quem entra no Jordão e sai, está no rumo da Terra Prometida. As vestes de João, já citei, eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E ele pregava, dizendo, porque agora vai se cumprir mesmo os 2 versículos de Malaquias e de Isaías. Porque ele diz assim: não é sobre mim. Após mim, vem aquele me seguindo. Ele vem me seguindo, hein? Ele vai fazer um negócio parecido comigo, mas ele vai além de mim. Ele parece ser um discípulo meu. Olha só, o sentido dessa palavra, quando ouviam lá a palavra no grego, né? Quando foi escrito no grego aqui, e quando os judeus ouviam em hebraico ou em aramaico, o sentido era como se fosse assim:
João está anunciando um discípulo dele que vai vir após ele. Né? Eles pensavam isso. Ele vem após mim. Mas logo João esclarece. Mas ele é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno nem de me curvar para desatar as correias da sandália dele. Isso é lindo, isso aí. Eu fiquei pensando assim, né? Porque a interpretação clássica disso aqui é que o escravo mais inferior era aquele que fazia esse serviço de desatar as correias da sandália de alguém e lavar os pés da pessoa. Era o escravo mais inferior. Ou o discípulo mais inferior de um mestre. Mas quando se trata de Jesus, meu irmão, que honra seria a gente poder desatar as correias da sandália de Jesus, hein? Comer o pó do pé de Jesus. Que honra seria isso aí, hein? Estou me lembrando daquela mulher com fluxo de sangue, que de alguma maneira o Espírito lhe comunicou algo muito particular, e ela não sabia direito, porque se eu tocar pelo menos na orla da sua veste, eu serei curado. Ali, meus irmãos, tem muito mais do que uma mensagem de compaixão e de dor, de compaixão pela dor de uma mulher que sofria um mal ginecológico. Ali tem uma mulher que entendeu, ele é o rei. Ele é o rei. E o João sabia, eu não tenho essa dignidade nem de... Ah, se eu pudesse desatar as correias das sandálias deste que vem após mim, mas eu não sou digno disso. E o que é mais interessante, irmão, é porque o Marcos aqui, os escritores da Bíblia, eles são muito inspirados. Eles são geniais, não por eles mesmos, mas pelo Espírito que estava neles. O Marcos começa logo dizendo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas as coisas que eu vou dizer daqui para frente, vocês vão dizer que eu estou doido. É por isso que eu estou logo avisando, ele é o rei. Ele é o rei, mas ele é o rei que é anunciado por um homem vestido de pelo de camelo, que come gafanhoto, mel silvestre, que vive no deserto. Ele é um rei que lava os pés dos seus discípulos. Então ele já deixa logo claro, para que creiam nisso, para que saibam de quem ele está falando e que características essa pessoa tem. Eu não sou digno. E o último versículo desta noite. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Eu não sei nem o que dizer, irmão. Eu não sei nem o que dizer de uma palavra dessa, de um versículo desse. Esse rei vos batizará com o Espírito Santo. Como eles entenderam isso? Quem é que estava ouvindo isso? Quem estava ouvindo isso? Não eram as multidões que vinham para arrependidos se batizar? Que povo era aquele? Judeus só, né? Quando falou em Espírito Santo, eles sabiam do que estava falando? Sabiam. Sabiam porque o Espírito de Deus se moveu em Davi. Sabiam porque o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. Sabiam porque o Espírito do Senhor estava sobre Moisés. Sabiam porque o Espírito do Senhor desceu sobre 70 homens no arraial de Israel no deserto. E eles começaram a fazer o quê? Profetizar. E alguém foi até Moisés e disse, Moisés, estão profetizando ali. É só tu que pode. Moisés disse, quem dera se todo Israel profetizasse. E aí um dia Jeremias falou o seguinte, usado por Deus, o profeta Jeremias, ele disse que haveria um dia em que o Senhor escreveria as suas leis no nosso coração e poria sobre nós o seu Espírito para que nós o obedecêssemos. Então, quando o judeu ouvia aquilo, ele entendeu. Ah, ele batiza com o Espírito. O que João está fazendo com água, ele vai fazer com o Espírito. Se João está nos mergulhando,
texto não diz, eu não vou entrar aqui nessa questão de aspersão e imersão. Diante do que eu estou pregando, isso aí é menor. Mas o que João está fazendo com água, ele fará conosco com o seu Espírito. E nós nos lembramos dessas histórias que nós ouvimos sobre Davi, sobre Sansão, sobre Moisés, sobre esses 70, sobre a promessa feita através de Jeremias. Então, quando o Espírito vier sobre nós, nós o obedeceremos, porque quando o Espírito vem sobre nós, nós passamos a obedecê-lo. Ele põe sobre nós o seu Espírito para que nós possamos obedecer. Para que nós possamos profetizar, falar por ele. Para que nós possamos entender. Porque quando alguém falou de Daniel, disse algo assim: sobre este homem está um Espírito do Senhor, está um Espírito de entendimento, está um Espírito de sabedoria. Quando somos batizados com o Espírito Santo, nós passamos a obedecer a Deus, nós passamos a profetizar, ou seja, dizer as palavras do Senhor, nós passamos a entender as coisas espirituais, porque nos tornamos homens espirituais, e quem é espiritual entende o que é material e entende o que é espiritual. Os nossos olhos são abertos e nós enxergamos aquilo que é verdadeiramente grande diante do Senhor. Os nossos olhos são abertos e nós temos cada vez mais a plena certeza de que nós estamos seguindo o verdadeiro Rei, que é Jesus, o Senhor dos Senhores. Não tendo nós nunca o visto, mas nós o amamos porque Ele derramou esse amor no nosso coração, como disse Pedro. Recebamos essa palavra, fiquemos com ela, meditemos nela e demos glórias ao nosso Rei por toda a nossa vida, através de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Que assim seja, que esse Rei tenha misericórdia de nós e nos conduza em triunfo, como está escrito, para a glória de Deus. Amém.